piso mais no chão, é como se eu pisasse assim leve, como se eu fosse flutuando pra minha casa. E aí o portão, misericórdia, o portão abençoado de barulhento, o portão não fez nenhum barulho, nada. Eu abri o portão, bem silenciosamente ele se abriu e eu fui flutuando ainda, e eu sem entender, mas eu tava voltando pra casa. Quando eu chego na área, o neném tá dormindo na rede, e eu continuo. E eu não fiz nenhum barulho, nada, eu continuo. Quando eu entro dentro do quarto, eu vejo ele em cima dela, da minha filha, com as suas partes íntimas expostas, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que eu vi com os meus olhos, que eu vi. Eu falei, eu não acredito não no que eu tô vendo. Aí foi, é como ele ficou assim, entardecido, sabe, amarelo, branco, azul, de todas as cores, e já veio correndo que ele tava, né, aí ele veio, vestiu, eu falei, pega sua roupa, veste sua roupa agora, veste a sua roupa agora. Aí ela já veio e falou, mãe, ia acontecer isso, ele me ameaçava, ele dizia que ia me dar um murro tão forte que eu nunca mais ia acordar. Ele ameaçava do neném ficar sem pai, como eu. Ele falava muitas coisas pra ela não sentir medo, pra ela não sentir medo dele na minha frente. Ele manipulava tanto ela quanto eu. Quando eu entro dentro do quarto, eu vejo ele em cima dela, da minha filha, com as suas partes íntimas expostas, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que eu vi com os meus olhos, que eu vi. Eu falei, eu não acredito não no que eu tô vendo. Aí foi, é como ele ficou assim, entardecido, sabe, amarelo, branco, azul, de todas as cores, e já veio correndo que ele tava, né, aí ele veio, vestiu, eu falei, pega sua roupa, veste sua roupa agora, veste a sua roupa agora. Aí ela já veio e falou, mãe, ia acontecer isso, ele me ameaçava, ele dizia que ia me dar um murro tão forte que eu nunca mais ia acordar. Ele ameaçava do neném ficar sem pai, como eu. Ele falava muitas coisas pra ela não sentir medo, pra ela não sentir medo dele na minha frente. Ele manipulava tanto ela quanto eu. Por que ele me manipulava? Porque na minha frente, sabe aquele homem que ele não tem nenhum... Porque o natural nosso é a gente achar que um aliciador, ele é aquela pessoa que tem gracinha com criança, que dá balinha pra criança. É aquela pessoa que põe criança no colo. E ele não tinha esse perfil, tá? Ele era aquele perfil diferente, aquele perfil rígido com criança, aquele perfil de criança lá e ele aqui, sabe? Então, assim, se tem homens, pessoas com esse perfil que se você não vê, você não acredita. Tanto que houve a rejeição por parte da família por conhecer esse lado, sabe? De não acredito nisso, isso é mentira. Eu nunca vi nenhuma suspeita, nada que levasse a esse entendimento. Aí eu peguei o telefone, liguei pra viatura. Pode digitar, eu mandei uma viatura, a viatura chegou. Aí ele ficou sem força, o Senhor segurou ele. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é resposta de propósito. Você não vai fugir, você nem pense pela sua cabeça em sair fugido daqui. Senta e aguarda. Porque daqui você vai para outro lugar. Ele sentou, a viatura chegou, conversou com ela, conversou comigo. E nós foi fazer o corpo de delito. Dali então, ele foi condenado a 14 anos de cadeia. E eu voltei para casa com a minha filha e o meu filho. Agora eu me vejo noutra situação. Eu tenho uma criança que é psicologicamente abalada. Eu, mulher, mãe, psicologicamente abalada, e um bebê. Pagando aluguel, completamente desestruturado, porque quem trabalhava era ele. E eu fiquei assim, Senhor. Aí eu me tranquei no quarto. Ela tinha quantos anos? Ela tava com 8 anos. Você acha que tinha quanto tempo ela chegou a falar? Acho que... Acredito eu que depois das nossas conversas, desde quando nós se envolveu. Eu comecei a entender isso quando a minha filha virou pra mim e falou assim, mãe, foi quando eu saí do quarto. Ela falou assim, mãe, até os filhos do diabo a gente tem que perdoar.
A minha filha falou isso pra mim. Ela viu como é que eu tava. E eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, eu não tô pronta pra isso. Eu não tô pronta pra isso. Porque é muito fácil eu falar, você tem que perdoar. Tá? É lindo isso, né? Na teoria, mas a prática, ela é diferente. Foi aí que eu falei assim, e agora? A depressão me rodeando. O inimigo, ele vinha no quarto pra me matar. Eu dormia e na madrugada o demônio vinha dentro do quarto, eu não conseguia me mover, que eu ficava imóvel na cama e eu via ele. Ele sentava na beira da cama com um cachimbo e cruzava as pernas com uma caveira, bem comprido, cruzava as pernas fumando o cachimbo e ficava soprando a fumaça em mim. E eu imóvel, eu não conseguia me mover. Outra vez veio na feição dele, montou em cima de mim e me enforcava. E eu sem conseguir me mexer. Outra vez eu vi, ele veio como um gigante enorme. E eu, lá nos meus dedos do pé, como duas correntes, não, duas algemas nos meus dedos, do dedão. E ele me puxava, enorme, um demônio enorme, como um gigante, ele me puxava. E eu tentava sair de todo jeito de uma lama, e ele me puxava, ele queria me arrastar pra dentro do buraco, com umas correntes. E era o espírito da depressão. Eu falei, e agora? Aí eu me levantei, quando a minha filha falou isso pra mim, eu falei, Deus, foi propósito. Aí que tá a questão da coisa. Porque a gente fazer propósito, quando você vai orando, vai jejuando, você não tá sentindo o impacto de nada. Mas depois que se cumpre o que o Senhor quer que aconteça, o depois você tem que permanecer firme. É como diz que a gente tem que ser como a palmeira. Ela pode envergar, mas ela não pode quebrar. Ela não quebra. E aí eu peguei e eu falei, Senhor, a depressão não vai me matar. Eu não vou entrar em depressão, eu tenho 2 crianças, eu tenho a minha filha, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que amar mais ela, eu tenho que cuidar mais dela, eu tenho que fazer de tudo e mais um pouco para poder suprir tudo o que aconteceu com ela. Sabe, toda a tristeza, toda a angústia, todas as vezes que ela olhava pra mim e ela não contava, ela pensava, tinha vontade de me contar, mas ela não tinha força, ela tinha medo. Talvez ela pensasse, se eu contar, minha mãe não vai acreditar em mim, porque eu era manipulada, eu era esposa manipulada, por mais que meu ministério era abençoado na palavra, que o Senhor me usava, mas a minha vida, pessoal, é aí que tá a questão, sabe, da vida num todo, porque às vezes você, a mulher é muito usada, o homem é muito usado, mas você não sabe o que a pessoa passa, você não sabe a prova que ela vive, a dificuldade que é, você entende? A dificuldade que é muito... Dói tanto a ponto de sair sangue da canela. E aí, eu peguei e falei assim, Deus, eu não consigo. O que eu vou fazer? Eu não consigo ficar dentro dessa casa, eu não consigo nada. E aí eu peguei meus filhos, peguei algumas coisas, peguei uma barraca e fui pro monte. Só que eu vim pro monte aqui o monte do Serrinha. Eu tô no monte do Serrinha porque tem mais eu com criança, né, pequena, e aí ali tinha a pastora Beth, né, também pra dar aquele apoio, aquele auxílio, e eu vim pra lá. O Senhor trouxe um irmão, um pastor, ele veio e me viu lá dentro da tenda e foi lá falar comigo. E falou assim, irmã, eu tô olhando pra senhora, mas eu vejo um lote, mas eu tenho a visão de um lixão.